Olá, meus irmãos, Shalom, paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem? Espero que vocês estejam tranquilos. Hoje, depois de um longo hiato, pela misericórdia do Senhor, nós estamos voltando com os estudos das 12 portas de Jerusalém, baseado ali no texto de Neemias, beleza? No capítulo 3, tá ok? E hoje nós vamos falar da porta do vale, amém? E das importantes lições que nós podemos tirar, né, dessa parte do texto. O que isso está dizendo para a gente, o que a gente pode fazer um paralelo e de repente perceber de áreas ou de conexões ou de ideias ou de certos entendimentos que nós podemos fazer uma manutenção, melhorar, quem sabe reformar algumas coisas na nossa cabeça, reformular e pedir ao Senhor graça para seguir, obviamente, aquilo que é a vontade dele, amém? O texto diz o seguinte, lá em Neemias 3:13, diz assim: A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. Amém? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre a porta do vale é que ela dava de frente para o vale de Inom, né? E esse vale, ele trazia uma lembrança dolorosa para o povo de Israel, né? Era uma lembrança triste para Jerusalém, né? Para o povo de Deus e para o próprio Deus, né? Por quê? Porque ali foi um lugar usado para adorar outros deuses, né? O que aconteceu ali foi, na verdade, foi assim, uma experiência muito dolorosa do ponto de vista histórico, muito constrangedora. Se você levar em consideração que foi um povo que foi ensinado, um povo que foi cuidado pelo Senhor, que recebeu a lei do Senhor, ao ponto que eles chegaram de oferecer seus filhos em sacrifício, né, e de eles se comprometerem com demônios ali de uma forma muito desastrosa, né, o que trouxe, na verdade, resultados bem complexos para o povo de Deus ali e para a cidade em si. Então essa porta de cara, né, porque vale no crentez, automaticamente a gente lembra de algum momento ruim, de alguma fase ruim que nós estejamos passando. Se a gente fala, estou passando pelo vale, isso aqui é o vale, não fica no vale, né? Não é de total errado você pensar assim, uma vez que esse vale traz essa lembrança, essa porta que dá para esse vale de Inom traz essa lembrança dolorosa, né? E aqui é um primeiro conceito que a gente vai trabalhar, que essa porta do vale nos traz, que é o Geena, né? Essa palavra que é onde o fogo não apaga, né? Que representa ali o inferno, que acabou virando uma imagem muito caricata, fez-se da coisa do inferno, o significado, né, do inferno acabou mudando, ficou diferente do que a palavra fala e do que indicava pra gente. Eu não vou tratar aqui exatamente sobre o inferno, a gente precisa de um estudo mais aprofundado para a gente falar das escrituras mesmo, à luz das escrituras, para a gente tratar desse assunto com mais profundidade, tá? Mas vamos ler um texto aqui em Isaías 66. Vamos lá, do 22 ao 24, que diz assim, ó: Porque, como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Esse texto trata de um momento bem específico, né? E a gente poderia falar de coisas mais panorâmicas aqui, falar um pouco até do milênio, falar já do reinado de Cristo estabelecido, mas vamos nos ater aqui a uma análise um pouco mais simples, tá bom? Então a primeira coisa,
O Geena, esse lugar onde o fogo não apaga, né? onde o fogo não dorme, ele é um lugar que fica à mostra, beleza? Ele traz uma lembrança, ele traz um recado, né? A palavra aqui nos diz que ficará à mostra os corpos mortos daqueles que prevaricaram contra o Senhor. Então é algo que fica à mostra, que fica visível, para trazer uma lembrança, para trazer um recado, o recado de uma consequência, o recado de um juízo, ok? Não é só simplesmente quando a leitura que se faz, né? Quando você tem ou uma teologia pobre ou uma falta de um entendimento de uma hermenêutica, quando você vai olhar para o texto bíblico, é quando você, cara, que Deus maldoso, né? Vai pessoas para o inferno, e aí você fica com medo, você só vai para a igreja porque tem medo do inferno e tal. E na verdade, o Geena ali, esse lugar, ele é uma afirmação de que a escolha do homem leva ele para esse lugar, e não um mau juízo de Deus ou uma maldade do nosso Criador, mas a escolha que o homem faz, sabe, em denegrir a imagem do Senhor, em prevaricar contra Ele, em contrariar os seus princípios. Ou seja, nós temos que saber que tudo tem consequência, tá? Eu sei que, principalmente de uns anos para cá, tá cada vez mais difícil de você falar, quando você vai tratar de assuntos, né, de temática bíblica e tudo mais. Tá cada vez mais difícil você chegar para as pessoas e dizer para elas que, olha, existe juízo, tá? Existe o amor de Deus, existe toda aquela parte bela, é verdade mesmo, poética, bonita, que tá ali incrustado no amor de Deus. A poesia, a beleza de tudo que é o amor dele. Mas existe um juízo, existe uma consequência. Então todas as nossas escolhas vão nos levar automaticamente a uma consequência. Então quando a gente vive pela nossa própria lei, nós temos que dar cargo disso. Amém? Eu espero que você esteja me entendendo. E quando a gente vive pela lei do Senhor, Ele se responsabiliza. Então Ele fala, pode tirar prova de mim. Se eu passei tal princípio e você cumpre esse princípio, eu dou conta disso. Embora muitas das vezes a gente olha para cenários, né? E você vai poder até, de repente, interpelar e falar, olha, cara, eu tenho cumprido tudo certinho, as coisas têm dado errado. E eu vou te falar, cara, aguarda a dispensação do Senhor, porque é perfeito. O tempo de Deus é perfeito, o timing dele não tem erro. O que tem erro é a nossa ideia, né? Que é uma ideia frágil, uma ideia flexível, né? Que muda com as estações, e a gente de repente tem uma esperança própria, uma esperança que a gente determinou pra gente, uma expectativa bem particular sobre alguma coisa, e aquilo começa a não andar daquela forma, e a gente vai começando a enfraquecer e pensa, é Deus que não está fazendo, quando na verdade é nós que deixamos de ter fé da maneira como ela tem que ser aplicada. Ou seja, nós confiamos naquilo que ainda nós não vemos, com a certeza de que Deus no seu tempo cumprirá. Amém? Então assim, para a gente voltar aqui para o assunto, essa porta do vale, ela lembra dessa história ruim, desse momento ruim que está lá diante deles, lembrando, ó, esse aqui é um aviso, tá? Do que acontece quando você se desvia da vontade soberana de Deus. Amém? Vamos ler outro texto aqui, ainda sobre Geena. Vamos lá em Marcos 9, do 43 ao 48, diz assim, ó. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse bicho aqui são os vermes, tá? Então assim, isso de fato acontecia, tá? Não é só uma metáfora. De fato era um lugar assim onde acabou
que ali a gente vai ter uma outra porta, que é a porta do monturo, que faz conexão com a porta do vale, e a gente vai ver que tinha esse lugar onde era deixado os corpos dos cadáveres, né, doentes e tudo mais, corpos de animais, restos de alimento, o lixo da cidade. E para evitar doença, algumas coisas mais a parte higiênica, né, eles tinham que ir ficar botando fogo e tudo mais, fazer uma contenção daquilo ali. Então essa é a imagem desse lugar: verme para tudo quanto é lado, lixo, resto, morte. Essa é a imagem desse vale, a lembrança e um recado, a lembrança de que, olha, nossos antepassados já fizeram coisas absurdas. E por quê? Porque eles eram piores do que nós? Não, porque eles se desviaram da vontade do Senhor. Nós também somos péssimas pessoas. Então assim, esse evangelho gourmet que é pregado hoje, né, para uma determinada cadeia, a um grupo de pessoas que responde a uma cadeia de pensamento, né, onde você vai sempre ouvir aquela mensagem inspiradora. Não que existe problema em mensagens inspiradoras, principalmente se você for pegar mensagens de cunho motivacional e tudo mais. O problema é você achar que a Bíblia está aqui para isso, que as pessoas que sofreram para esse material chegar na sua mão sofreram para que você tivesse um material para se sentir a melhor pessoa do mundo. E não é, porque o Espírito de Deus também nos traz a plena noção do juízo dele. Então nós sabemos que não tem como ser salvo sem arrependimento, e não tem como você se arrepender se você não entender que está errado, para você poder se arrepender. Então essa imagem gourmet, né, de que, olha, Deus vai afastar de você as pessoas ruins, não liga não, estão com inveja de você, o teu lugar está preparado, tem um lugar no palco. Essas letras que falam esse tipo de coisa vão te aplaudir de pé, essas coisas. Mas o Evangelho, na verdade, vai te mostrar que você é essa pessoa ruim, tá? Você é essa pessoa que precisa da ação do Espírito Santo para que não faça as piores coisas. Então nós entendemos que nós não somos boas pessoas. Nós agimos com justiça porque o Espírito de Deus regula nossas ações. Por isso que, em vez de dar lugar à nossa carne, nós lutamos para nos santificar, ou seja, dar cada vez mais vazão ao Espírito de Deus, para que a gente possa ter as ações reguladas pelo Espírito de Deus e assim agir com justiça da melhor maneira possível, tá bom? Então, pegando aqui esse gancho do Geena, e aí fica aqui um adendo, né? Vou fazer um estudo aí só sobre essa questão do inferno e também fazer o que Isaías quis dizer com esse texto aí, né? Para a gente poder entender direitinho a questão do milênio, né? Enfim. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, primeira coisa, tá lá, cara, o vale como um aviso e como uma consequência. Primeiro, consequência do que fizeram sem a vontade de Deus, sem aplicar os princípios do Senhor, sem seguir a plena vontade dele. Então tá lá o resultado: paganismo, assassinato, sujeira, morte, tristeza e dor. Beleza? E ficou também um aviso, tá vendo? Se vocês também não se atentarem à vontade de Deus, vocês vão pelo mesmo caminho. Beleza? Então, como a gente falou, queimou-se fogo estranho nesse lugar. Outros deuses foram adorados ali. A mesma coisa vale para o nosso coração, tá? Nós às vezes nós tiramos a prevalência do que Deus é na nossa vida, ou deveria representar, para que Deus ocupe um lugar secundário. Deus é a sua palavra, é a sua vontade. Nós temos planos para a nossa vida e nós queremos que todo o resto se encaixe. Nessa sociedade contemporânea, né, a gente aprende a fazer muitas coisas. Então nós temos maneiras, táticas de fazer muitas coisas na nossa vida, lidar com dinheiro, lidar com saúde, lidar com uma série de coisas, tá? E o que a gente fez com a palavra de Deus? A gente colocou nesse balaio. É mais uma coisa com a qual a gente tem que lidar nessa bagunça, né, que se transformou a vida contemporânea na sociedade, né, no modo urbano, assim, em geral, vamos dizer. Então a gente tem contas para pagar, tem uma série de coisas para resolver, tem algumas pessoas têm que liderar equipes no seu trabalho e também liderar equipes na igreja. Aí as técnicas que são usadas no supermercado querem usar também na igreja, a técnica que usa no banco quer usar na igreja.
Então, o cara tem uma estratégia de marketing, acha que a igreja tem que entrar nessa também para poder ter uma representatividade, ter um lugar nesse mundo novo, hiperconectado, hiperveloz. Só que a palavra de Deus, cara, ela é baseada na meditação. Meditação leva tempo. Não é como você lê, eu por experiência própria, tá? Eu sempre li muito na minha vida e já teve época de eu ler muito mesmo, centenas de livros por ano. E cara, eu lembro que o fluxo de informação era muito grande, eu tinha que fazer várias anotações, eu lia 3, 4 livros ao mesmo tempo, ficava fazendo linkagem entre as informações. Eu vou te dizer uma coisa, nada do que eu li, nada do que eu aprendi funciona quando eu tento aplicar a Bíblia. Porque a palavra de Deus, cara, aquilo que ele separou pra gente, e eu não vou nem entrar aqui em detalhes, tá? Sobre traduções, se você lê no original, se não lê no original, babá. Eu não vou entrar nesse assunto aqui. A palavra de Deus, cara, isso que chegou até nossas mãos, ela precisa de tempo, tá? Precisa de entendimento. Então a gente tem que meditar na lei do Senhor. Não é como você pegar qualquer outra coisa, criar 5 pontos para que você seja um crente não sei o que. Não tem essa, cara. Isso serve para você fazer uma pregação, de repente você vai lá, traz a atenção das pessoas para aquilo ali, 3 pontos para você não sei o que, 5 maneiras de lidar com a batalha espiritual, coisas assim. E aí você pensa que pode resumir tudo. E esse está o grande problema, no modo geral, né? Que a gente quer atalho para tudo, só que não existe atalho, existe o caminho, tá? E Jesus é esse caminho, e é um caminho que você tem que fazer no tempo de Deus mesmo. Você tem que ir andando devagar com ele, aprendendo, sendo discipulado, tá? Jesus fala que você tem que comer 1 quilo de sal com alguém para você conhecê-lo bem. Isso leva tempo, tá? Isso leva muito tempo de aprendizado, de meditação, de experiência, porque é isso que vai nos trazer a paciência para lidar com muitas coisas, né? Vamos lembrar aqui do fruto do Espírito, né? Que são aqueles pontos ali onde a gente precisa se encaixar para ter manifesto em nós o fruto do Espírito. Então, assim, fica o aviso de que a gente não pode agir como as outras nações. Isso aqui foi o que o povo de Israel fez, e não foi a primeira vez, né? Primeiro, quem conhece um pouco a Bíblia sabe da história de Saul, por exemplo. O povo quis um rei. O Senhor falou, cara, vocês não precisam, mas nós queremos. E aí Deus listou uma série de coisas que eles iam perder por ter um rei. Ainda assim o povo quis. A gente não faria diferente, tá? A gente lê esses textos e acha que nós somos melhores do que ele, mas não somos. Nós só conseguimos se livrar das enrascadas por causa da misericórdia do Senhor, tá? Então o primeiro ponto é esse: não tem atalho, porque se pegar o atalho e quiser fazer como as outras pessoas, você vai chegar no mesmo lugar onde elas chegaram também, tá bom? Então todas essas grandes nações que adoraram essas deidades que não são deidades, são na verdade demônios, né? Todas essas nações, elas tiveram o seu auge, né? Conquistaram muita coisa e declinaram da mesma maneira, tá? E o reino do Senhor, nós sabemos, quando ele for estabelecido, ele nunca mais cairá, tá bom? Então esse é o segundo ponto, né? O primeiro é essa lembrança que dava o vale de Inom. O segundo, que queimou-se fogo estranho ali, tá? E agora vamos falar da exposição do pecado, o lixo da alma, tá? Essa coisa que a gente vem falando aqui, né, desde o começo aqui do nosso vídeo, sobre como aquilo ficava exposto como um sinal, tá? Como um sinal e como um alerta, lembrando de algo e te levando para algo. Ou seja, primeiro lembrava, olha cara, olha o caminho que seus antepassados fizeram, do que eles fizeram errado, tá? E olha, isso aqui te lembra o seguinte, isso aqui é um sinal para que se você fizer a mesma coisa, você vai chegar no mesmo lugar. Então, uma coisa interessante que eu aprendo aqui, lendo e estudando essa Porta do Vale, é que nós precisamos expor o nosso pecado. Não tem como ser perdoado daquilo que você não pede perdão. Nós temos que chegar diante do Senhor e esclarecer para Ele. Não que Ele não saiba, vocês estão entendendo, é da nossa parte.
nós fazermos esse exercício, temos que reconhecer de fato, não é só sentir um constrangimento diante do Senhor, não é só ficar com peso porque você acha que fez uma outra coisa errada e tudo bem, segue a vida. Não, é se arrepender mesmo. Entendeu? É você entender que aquilo ofendeu o Senhor. O pecado tem um significado muito simples. Eu sei que existe, virou uma coisa caricata, virou uma coisa até, de certa forma, uma zombaria, né? Com a coisa do pecado, tudo é pecado, que não sei o que. Dentro da própria igreja as pessoas não entendem muito o que é isso e elas moralizam muito tudo, né? Ou seja, tem muito uma posição moral sobre as coisas e perde de fato o princípio daquilo ali, o princípio divino do que Deus estabeleceu. E o pecado nada mais é, cara, que você ofendeu o Senhor, e Ele estabeleceu muito bem as coisas que o ofendem. Então não se trata de doutrina de igreja, não se trata de cultura de povos, se trata do que Deus falou. Isso eu não aceito, isso eu não aceito, isso eu aceito. Então Jesus, que era o seu filho, veio aqui e mostrou como é que era o ideal. Muitas coisas no Antigo Testamento apontam para quem Jesus era. Então nós temos todas as coisas no Antigo Testamento que Deus fazia apontando para quem Jesus era. A própria tenda, o templo, aquilo que foi profetizado, a maneira como se fazia as coisas, tudo foi apontando para quem Cristo era. Aí Cristo vem, se manifesta. E o que Ele faz? Ele traz um padrão. Ele traz um padrão, ele diz pra gente, olha, é assim que tem que agir, beleza? E ele era o Filho de Deus. Vamos dizer que, como Satanás quis tentar Jesus ali, né, trazendo um pouco pra ele a coisa do poder e tal, usa o teu poder, cara, dá ordem aos anjos e tal. E ele fala o seguinte, cara, eu tenho que obedecer meu pai, velho. Ele ensinava isso pros discípulos, eu tô fazendo a vontade do meu pai. Eu não tô aqui determinando um novo modelo de fazer as coisas. Eu já vi muito essa pregação de gente muito legal, mas, cara, que erra muito quando ensina assim. Ah, Jesus trouxe algo novo, cara, tem uma coisa nova. Não, cara, Jesus veio cumprir o que já estava estabelecido. E Ele ensinou pra gente que nós deveríamos fazer o mesmo. Olha, medita na lei do Senhor, cumpre a lei dele, cara. Não vem abolir nada, eu vim cumprir. Ora, como Jesus manifestou tudo nele, Ele criou um novo patamar, velho. É isso que de repente a gente tem que trazer para a nossa vida. Olha, se Deus agora entrou na nossa vida, se nós temos esse novo momento com Deus, é a hora da gente elevar. A gente tem que levar para um próximo nível. E não tem como a gente ir para um próximo nível sem arrependimento. E não tem como a gente se arrepender daquilo que a gente não reconhece que é errado. Nós precisamos nos arrepender. Então, o vale expõe o pecado que todos nós temos. Todos nós precisamos de perdão. A diferença é que após entrar no caminho, pegar nossa cruz, seguir Cristo e ir com Ele, a gente começou uma luta, a gente começou a lidar com a responsabilidade. O que é responsabilidade? Eu sou pai, né? Sou casado, sou pai. Cara, não tem descanso. É o tempo todo você pensando em demanda. Por quê? Porque a responsabilidade ela tem esse poder, essa tensão de trazer de fato, cara, uma tensão, de trazer um desconforto. Você nunca pode estar confortável, porque a hora que você ficar confortável, você vai relaxar. E nós não podemos relaxar. Vai chegar a hora, cara, da gente descansar. Não vai ter pecado, não vai ter morte, não vai ter dor, mas até lá, velho, a gente não descansa, a gente vive essa tensão. Não é que a gente vive uma tensão no sentido de, caraca, a gente vive sempre preocupado, sempre alerta. Não, a gente está sempre ligado, orando e vigiando. Jesus passou isso pra gente. A gente tem que estar de olho nas nossas ações, pedir ajuda do Espírito de Deus para que Ele regule as nossas ações, a maneira como a gente fala com as pessoas, a maneira como a gente reage a certas coisas, como a gente se posiciona em determinados lugares. Essa relação com Deus é constante. A hora que você perde essa conexão, você também se perde. Entende? Então nós temos que ter claro na nossa mente qual é o nosso pecado, para que a gente possa pedir perdão e a partir desse momento lutar para que nós não cometamos esses erros. Então a gente vai lutar para não cometer. Mas se cometer, saibamos que temos um advogado. Então a gente vai orar ao Senhor Jesus, vai orar a Deus em nome de Jesus,
através do seu Espírito, para que a gente receba o perdão. E lembrando, né? A gente só recebe perdão se libera perdão, beleza? Outra coisa, e aí sim, aqui eu vou usar o significado mais comum que a gente usa no crentez, né? Vamos dizer assim, de vale, que lembra das aflições, né? Lembra das coisas ruins que a gente passou, dos sentimentos ruins que as coisas nos trazem. Então a gente também usa vale para isso, tá? Essa porta do vale também é para lembrar isso, também das coisas que nos afligiram, das coisas que nos trazem tormento, tá? E até parafraseando um pouco essa coisa do Geena, né? Que é esse lugar onde não tem descanso. Cara, de repente a sua mente tá um Geena, né? De repente estou falando para pessoas aqui que estão, cara, passando momentos emocionais muito complexos, estão em depressão, estão lidando com coisas muito difíceis, tá? Vou te dizer, cara, Deus não acha que isso é bobeira, tá? Eu sei que tem gente que fala para você assim, não, cara, não, Cristo levou sobre ele todas as nossas dores, que não sei o que, não tem como assim, cara. É uma doença, tá? Doença da alma, doença da mente é doença, tá? E nós vivemos no tempo onde isso se agravou muito, beleza? Então assim, Jesus é suficiente? Cara, e ele pode usar vários instrumentos para chegar até você e para levar até você uma melhora para sua vida, tá? Então não se fecha, tá? Se você estiver passando um momento desse de depressão, de ideação suicida, se você estiver com transtorno de ansiedade, se você estiver vivendo essas coisas e de repente se culpando, tá? Se culpando porque está sentindo tudo isso, cara, eu vou te falar, é doença, cara, é doença, tá? Tem tratamento, tem ajuda, tem solução. Eu acredito que Jesus é suficiente para tudo e acredito que ele pode usar vários instrumentos a maneira que ele quiser, entendeu? Para abençoar a sua vida, beleza? Então assim, se você buscar o fruto do Espírito, se você buscar uma relação com o Senhor, certeza, cara, que você vai conseguir lidar com as questões da vida, tá? E acredito também que o Senhor tem levantado muita gente cheia do Espírito dele, cheia mesmo da manifestação do Espírito, para ajudar muita gente, cara, que tá nesse labirinto da alma, tá bom? Se você é uma dessas pessoas, cara, e o Geena não é só uma coisa externa a você, mas é dentro de você mesmo, porque você lida com esse sentimento, com essas emoções o tempo inteiro. As pessoas não entendem por que você se fechou, porque você tá mais na sua, porque você não ri mais, porque tá aí dentro, ninguém consegue entender, cara. Mas Deus te entende, tá? Deus não acha bobeira, Deus não acha besteira, e Jesus morreu na cruz para que você pudesse ter liberdade até dessas coisas também que são intrínsecas a viver no mundo que a gente vive, tá bom? Então, essas aflições também são aflições, cara, que Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos liberdade sobre isso também, tá bom? Se não estiver conseguindo sozinho, cara, e a gente não foi chamado para andar sozinho mesmo, tá? A gente foi chamado para andar junto, tá? Pede ajuda, porque o Senhor com certeza vai enviar alguém para te ajudar. E um dia, como diz ali na palavra, né, que nós somos consolados para consolar. E um dia você que vai estar ajudando outra pessoa e vai estar dizendo, cara, tem solução para isso aí, vem cá, deixa eu te falar de um Deus, beleza? Seguindo. Aqui em 2 Timóteo 2, do 11 ao 13, diz assim, ó: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Aqui nós vemos o exemplo pelo Vale do Inom, né? De Inom aqui do povo, quando ele nega ao Senhor. Então essa palavra dessa resposta que eu falei lá no comecinho, que a gente fala da questão, Deus maldoso, um Deus furioso que castiga as pessoas. Não, cara, um Deus justo. Ele não nega a si mesmo, a palavra está explicando isso pra gente. Se nós sofremos com ele, ele vai lembrar disso, tem um galardão para isso. Mas por que na minha vida eu sofri, cara, não sei o quê? Porque essa vida aqui, cara, é uma vida que está condenada. Entendeu? É uma vida que está condenada. Então assim, nós lutamos para que se manifeste a vontade do Senhor nessa vida, para que nós cumpramos o nosso papel aqui bem,
né? Que a gente cumpra bem o nosso papel, para que aí sim, cara, no reino que virá, naquilo que vai ser estabelecido, a gente tenha o nosso lugar, tenhamos o nosso lugar. Beleza? Então não pensa assim, Deus está sendo injusto comigo, Ele está deixando de fazer alguma coisa por mim. Entendeu? Pensa primeiro nas suas atitudes em relação a Ele. O que eu tenho feito? Eu tenho levantado altares diferentes no meu coração? Deus virou só uma ideia para mim? Deus virou só uma filosofia para mim que eu quero agrupar dentro de uma série de coisas que eu tenho para minha vida e eu quero encaixar Deus dentro disso porque eu tenho medo de ir para o inferno? Entendeu? Voltando a falar, né, daquela maneira caricata do inferno. Então estabeleça isso no seu coração, tá? Faça a manutenção disso, de que essa exposição que Deus faz do futuro daquele, né, que prevarica contra ele, que vira inimigo dele, na verdade não é para te botar medo, mas é para te botar um propósito, para que você, olhando para esse lugar que está exposto, cara, tá? Você possa pensar, velho, não quero ir para lá, beleza? Lá em Salmo 23:4 diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, Deus nos instrui, Deus nos ajuda para que a gente sobreviva ao vale da sombra da morte, beleza? E aí entra aqui, cara, as várias coisas que podem acontecer ruim na nossa vida, porque se nós olharmos assim para a história do povo de Deus ali, né, a gente está falando aqui de Jerusalém e tal, representando o povo de Deus, o que leva as pessoas a escolherem esses caminhos, né? O que leva as pessoas a adorarem um demônio, cara? A quererem buscar outras saídas? Aqui eu não estou fazendo ataques chulos a outras religiões nem nada, eu estou falando da minha, tá? Eu estou falando daquilo que eu acredito, daquilo que a palavra me trouxe. Esse vídeo não tem essa intenção de dizer para você o que é, o que não é. Até porque está mais do que explícito, né? Porque eu acredito que existe apenas um Deus. E se eu digo que existe apenas um Deus, o que eu estou falando dos outros? Beleza? Preciso ficar me explicando? Não. Então o que eu quero dizer? O que leva as pessoas a buscar esses caminhos, cara, tortuosos? O desespero, a angústia, beleza? Que são sentimentos que nós, com o Espírito Santo de Deus, não teremos? Teremos. Jesus falou, vocês terão, cara, angústias. Vocês viverão muitas coisas ruins, mas tem de bom ânimo. E aqui que entra a coisa, o bom ânimo, né? Ou seja, tenha um fôlego, tenha sabe, um propósito para você poder reagir a tudo isso. E é aqui que entra a vontade de Deus. Se nós, vou falar de novo, cara, se nós agimos pela nossa própria vontade, nós vamos dar conta dessas consequências. Se nós cumprirmos a vontade de Deus, Ele nos garante. Beleza? E aqui, ó, olha que coisa legal. Hanum significa gracioso. Quer dizer, mesmo diante de uma situação tão emblemática, de uma situação tão complexa, né, de você lidar com a história do povo, que era uma história constrangedora, de repente seu pecado, a sua história de pecado, a sua história com o pecado é constrangedora, isso te traz muito peso e até certa dificuldade, né, cara, de se relacionar com Deus, porque você acha que é isso, que esse constrangimento que você sente pela presença de Deus é por causa do seu pecado, e não é, cara. Não é só por causa disso, quero dizer, tá? Nós nos constrangemos mesmo quando a presença de Deus se faz, quando você sente que Deus está aqui com você. Cara, não tem um que fique de pé, não tem como. É uma presença santa, justa. A gente se constrange, não tem jeito. Quando Deus manifesta o amor dele, quando o amor de Deus chega por um amigo até você, chega pela igreja até você, você se sente constrangido, porque você sabe que é algo que você não merecia, que Deus está te dando por pura graça, por pura misericórdia. E às vezes você está confundindo esse constrangimento com o peso, com o julgamento, como se Deus estivesse interessado mais em te julgar do que em te salvar. E Ele está interessado em te salvar, cara. Se você ler agora Ezequiel 33, você vai ver o que Ele faz com os ímpios que se arrependem. Beleza? Então tenha um lugar à mesa, contanto que haja arrependimento. Beleza?
Então é isso. Aqui a gente encerra a Porta do Vale. Espero que tenha trazido luz para tua vida. Ficou com uma dúvida? Comenta aí, eu não sei onde é que você vai ver, se é no Instagram, se no Facebook, se no YouTube. Comenta aí, cara, deixa um comentário, manda um inbox. Se você quiser, sentiu alguma coisa no teu coração, quiser comentar alguma coisa, mesmo que seja, pô, você falou besteira aí, velho, não era isso não, então me corrija aí, cara, que se vier da parte de Deus eu aceito de muito bom grado, tá? Ora ao Senhor que eu consiga tempo e disposição para poder gravar as outras portas, para terminar o estudo, tá bom? Para esse material ficar disponível. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.